Nosso bem-vindo mais para o pessoal da transmissão do que para o nosso povo, já reunidos na casa do Senhor. Nos encontramos desde as 19 horas, quando temos o tempo do louvor, do momento dos cânticos congregacionais. A Bíblia tem nos ensinado, no texto de Provérbios, principalmente no que diz respeito aos nossos planejamentos, planos, nada errado com quanto àquilo que planejamos, planos que são feitos. Precisamos fazer planos, mas precisamos entender que diante dos planejamentos que nós intencionamos realizar, a confirmação final vem do Senhor. Provérbio 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Como o apóstolo Paulo, em dado momento, impedido de pregar o evangelho onde estava na Ásia Menor, impedido pelo Espírito Santo, entendia o objetivo do impedimento, de onde vinha. Deus estava conduzindo-o, ou intencionando conduzi-lo, para pregar num lugar que ele seria imensamente usado. De fato foi, pregar na região da Macedônia, e Deus providencialmente o fez conhecer este fato. Estou dizendo isto porque a dona Célia passou alguns meses de preparação para viajar exatamente em setembro, estar com a irmã no momento do seu aniversário, era algo que ela tanto desejava. Chegou a tomar toda a providência necessária, todo o investimento necessário, e finalmente, na quarta-feira, ela viajou para Ribeirão, de Ribeirão de avião para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte, algumas horinhas apenas de viagem, ela estaria chegando em Porto Velho, Rondônia. Na quinta, quando eu falei com ela, ela disse: olha, 1h da manhã estaremos chegando em Porto Velho. Eu falei: não vai ter como você me ligar quando chegar lá, eu vou estar dormindo, mas manda recado. E aí então, não demorou muito, ela retornou a ligação dizendo: o voo foi cancelado, só no dia seguinte, só amanhã. Era impossível pousar em Porto Velho devido às queimadas e tanta fumaça, que o voo teve de ser cancelado. Por um lado, a gente sente um alívio, as empresas estão com soma dobrada de cautela, estão cautelosos. Porém, no dia seguinte, novo cancelamento, e aí então a necessidade de retornar para casa. Ela remarcou a viagem agora para outubro, mas eu estava conversando com ela, foi interessante essa viagem, porque todo o gasto empreendido na viagem não tem para agora. Ela vai fazer a viagem em outubro, só foi reprogramado. A ida dela para onde ela foi, a viagem aérea, não tem despesa alguma, até o tempo que ficaram no hotel, por conta da companhia, o retorno. E ontem ela chegou em casa vindo de Ribeirão, primeira vez que ela viajou de Ribeirão a Barretos de Uber, interessante, pago pela companhia, então arcou com os danos, os contratempos. A Bíblia nos ensina também, em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Apenas algo que ela comentou comigo eu pude entender: Deus tinha um propósito. Ela conheceu uma jovem senhora, uma dentista, e pôde compartilhar o seu testemunho e ouvir a dentista, e entender algo que a dentista fez saber: a resposta de Deus que eu precisava, porque trata-se de alguém também na vida cristã. Deus me fez conhecer, então através dela, algo que ela não entende, mas que trouxe uma resposta de Deus para essa pessoa
com quem ela esteve e conheceu durante a viagem. Nada é em vão, tem um propósito, tem uma razão, que está acima da nossa compreensão muitas vezes. É duro quando você é impedido, frustrado, aliás, mas acontece. Foge do nosso controle, mas não do controle de Deus. Bom que ela pôde viajar, passou por Ribeirão Preto, esteve com a irmã Inês, pousou lá de quarta para quinta, traz informações para nós do irmão Eurípides, estamos orando por ele, continuaremos orando. Pôde rever lá a família, ter um tempo ali de recreação. Tem toda uma situação assim, mas ainda assim, a Bíblia diz: em tudo podemos dar graças ao Senhor. Amém? Em tudo dai graças ao Senhor. Somos agradecidos ao Senhor Deus. Hoje à noite, o nosso texto para a pregação e ensino da palavra vem de Tessalônica, mas não iremos ler o versículo que fala sobre galardão ou coroa no texto do capítulo 2, porque terminamos a semana passada falando sobre a recompensa de Paulo, a coroa da alegria. E eu fiquei então com uma inquietação no meu coração, porque a coroa da alegria é um dos galardões, uma das recompensas que será dada ao homem e mulher de Deus, nessa nossa breve preparação para a eternidade. Após conhecer Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, que é o fato mais importante nesta vida, é conhecer Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. A segunda consideração tão importante quanto esta é tornar Cristo conhecido. Amém? E este fato de tornar Cristo conhecido leva-nos a sermos anunciadores, proclamadores, pregadores das boas novas em Cristo Jesus. A missão da Igreja de Jesus Cristo: ir com a mensagem das boas novas de salvação do ponto que você está ao ponto mais remoto, mais distante, até aos confins da terra. Inquieta o meu coração essa questão de anunciarmos, pregarmos, falarmos do Senhor Jesus, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Então eu trago para esta noite, fazendo um parêntese, abrindo uma situação de Tessalônica, dos Tessalonicenses, aproveitando esse momento de coroa da alegria, fazer um estudo sobre os galardões. Inclusive, no texto de Apocalipse capítulo 22, Apocalipse encerra no capítulo 22. Lá nós temos um comunicado importante do Senhor Jesus para a igreja, para os salvos, para os convertidos. Apocalipse 22, 12. É o último capítulo de Apocalipse. O último versículo é o versículo 21, mas temos o versículo 12. E o versículo 12, na minha Bíblia, a letra aparece em vermelho. Todo o texto da minha Bíblia, onde aparece Jesus, a comunicação, a fala de Jesus, encontra-se em vermelho. Abriu lá, Apocalipse 22, 12. Vamos ler esse único versículo e orarmos logo em seguida. Permita-me só um instante, eu esqueci de colocar o meu líquido nessa caneca. Essa caneca que é o presente da irmã Inês. Deixa eu colocá-lo aqui. É bom
de vez em quando molhar a garganta. Apocalipse 22, 12. Os que podem, conseguem em pé se colocarem, que o façam. E vamos ler o texto, é só questão de lermos o texto, orarmos e retornaremos para os nossos assentos. E eis que cedo venho. Jesus falando aqui. Olha a bendita promessa dele. E o meu galardão está comigo. Uma outra palavra para galardão seria recompensa. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos orar. Bendito Deus, que sempre seja um momento sobremodo importante este nosso, da reunião, do culto, dos louvores, da adoração ao Senhor e também, ó Deus, do ensino da palavra do Senhor. Este livro do Senhor, que nós entendemos ser uma coletânea de livros, designada Bíblia, é a palavra do Senhor. Queremos hoje à noite, nesse estudo sobre os galardões, que o Senhor venha nos dirigir, que Teu Espírito Santo venha confirmar uma obra de entendimento, de compreensão, de assimilação, que necessitamos sobre o assunto, tanto nós aqui, quanto qualquer pessoa que porventura será pelo Senhor despertada a nos acompanhar pela transmissão. Dirija-nos hoje à noite, ó Deus, usa-me, capacita-me, ser com o nosso povo e o povo da transmissão. Por fim, Senhor, também lembramos os nossos amados que estão acometidos por enfermidades, a irmã Teruco, as complicações do pé, devido à causa da diabetes. Ela retornou para São Paulo, a família inspira todo o cuidado necessário para lhe administrar, mas o melhor cuidado vem do Senhor. Oramos pela providência do Senhor. Também a Cláudia, Deus, temos rogado em favor dela perante o Senhor. Ela tem apresentado melhoras, aguarda a resposta de médicos a respeito do problema da visão, e rogamos ao Senhor a respeito disso também, que ela tenha notícias que podem contribuir de certa forma para a compreensão dela, que o Senhor está cuidando muito bem dela. Também Deus, o irmão Eurípides, Pai, que ele tenha o alívio que vem do Senhor, o refrigério e o ânimo também, entendendo que é uma fase, um período que ele está passando, como aquele descrito pelo Salmo 23, no versículo que menciona: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Que do Senhor ele receba todo fortalecimento, consolo, alívio, e que ele possa suportar, amparado, socorrido, auxiliado pelo Senhor. Oramos também hoje à noite, Senhor Deus, pela obra de conversão. Pessoas que vão ouvir e vão entender que precisam de Jesus, muito mais do que pensam precisar de religião. Precisam de Jesus e de salvação. Religião não salva, igreja não salva, mas vir a Cristo, Cristo salva, liberta, transforma, faz andar em novidade de vida. Nos conduz, nos dirige, oramos no nome de Jesus. Amém.
Assentai-vos. Quero já de imediato destacar dois fatos tão importantes, tão necessário que venhamos ter essas considerações, esses dois fatos muito reais, verdadeiros, importantes durante todo o tempo da nossa vida, principalmente da nossa vida terrena, a vida aqui agora, porque nós entendemos que a vida física é um viver limitado de um período ou de tempo que você tem vivendo, que a Bíblia é muito clara em dizer, no Salmo 90, que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez, força, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos rápido. Algum tempo atrás, eu fui a Guaíra, realizando vendas, e visitei um casal lá em Guaíra, o senhor João e a dona Carmen. Eu os conheci no ano de 2016. E numa das viagens eu levei a Célia comigo, e até fizemos uma foto no estabelecimento, um casal amável, dona Carmen, o senhor João. E essa semana, o senhor João já com mais de 80 anos, a dona Carmen ali próximo. E aí o Jorge lá de Guaíra, esse casal, a dona Carmen e o senhor João, são de origem japonesa. O Jorge também é japonês, alguns aqui conhecem o Jorge. Até inclusive o Jorge acompanha nossas lives. O Jorge me fez saber que já há algum tempo, eu não sabia, mas já há algum tempo o senhor João havia falecido. E ele então, nessa semana, recebeu a notícia que nessa semana a dona Carmen também havia falecido. Um período não muito distante do período em que ela perdeu o seu esposo. Ela também, então um casal. E aí então eu falei: Jorge, me surpreendeu, inclusive tirei foto aí com eles. E aí o senhor falou: manda para mim. Aí mandei a foto para ele. O envelhecimento nos prepara para a conclusão da nossa vida física. A vida física é passageira, é um período muito curto em relação à eternidade. O fato é que nós sempre temos comentado aqui, na menor fração de tempo possível, em que eu e você dermos o nosso último suspiro, entraremos na eternidade. É muito claro o texto de Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É uma só vez. Depois desta vida há uma eternidade. Das duas considerações importantes no que diz respeito à eternidade, a primeira pergunta tão importante, são duas, mas a primeira delas, tão importante, olha que as duas são importantes, mas a primeira dela tão importante é: onde você
passará a eternidade? Essa é a primeira pergunta a respeito da eternidade. Onde você passará a eternidade? Quando nós mencionamos que a vida aqui agora é uma breve preparação para a eternidade, é porque depois dessa vida há uma eternidade. Algumas pessoas estão aqui achando que vão viver. Todo dia tem alguém em muitos lugares e ao mesmo tempo dando o seu último suspiro, partindo para a eternidade. É claro, é compreensível que a morte não respeita a idade. Eu era garoto ainda quando eu vinha à compreensão desse fato na minha vida. Por um momento na minha vida como criança, demorou para que eu tivesse o entendimento que as pessoas morrem. Foi quando uma tia minha faleceu. Uma imensa tristeza avolumou no meu coração. Eu fiquei pasmo. Eu nunca tinha pensado, nem tinha vindo ao meu entendimento. Agora entenda, onde eu vivia, poderia ser como hoje, uma área rural. O único veículo de comunicação na minha casa era o rádio, a pilha, luz elétrica, toda a infraestrutura que temos hoje, não tinha. Então, nesse ambiente, como criança eu não brincava na rua, nem poderia imaginar tal coisa para mim, para que eu fizesse, porque o quintal era um lugar de muito espaço, dava para brincar tranquilamente, de pique de esconde-esconde, se quiséssemos. Minha mãe de tempos em tempos tinha que fazer revista para descobrir onde é que os filhos estavam, e às vezes eu estava bem lá no alto da mangueira e ouvia ela dizer: desce, menino. Eu cedo aprendi a subir em árvore, correr pelo quintal, e ali tínhamos o rádio. E quando eu entendi que as pessoas morriam, embora até interessante que os animais, eu tinha até visto os animais morrerem. Na minha casa, no domingo, morria um frango que a minha mãe matava para o almoço. Mas quando eu deparei com a morte da minha tia, eu nem gostava de pensar nessa questão de morte. Que coisa horrível. E aí eu comecei a ter problemas sérios, tanto com quem morria, quanto passar perto de um lugar assim. Eu ficava impressionado, até que eu tive a oportunidade de conhecer aquele que me fez perder o medo da morte. Eu li uma matéria uma vez escrita por um teólogo, se eu não me engane, um teólogo inglês. Ele escreveu um artigo para um jornal cristão dizendo: sem medo de morrer.
Me entusiasmei com o apóstolo Paulo quando ele expressou na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Marca aí, Rafael, que o texto que o Rafael não marca, depois eu tenho que marcar nos comentários. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Que diferença! Está percebendo? Que diferença quando você tem aquele que verdadeiramente foi vitorioso a respeito da morte, venceu a morte, o Senhor Jesus. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos. E ter Jesus como Senhor e Salvador foi a melhor resposta para a minha vida. Eu passei a entender que quando chegasse o momento que eu tivesse de dar o último suspiro, segundo aos Coríntios capítulo 5, ausente do corpo, presente com o Senhor. Para mim, o viver, esse viver agora, olha a diferença, é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Onde você passará a eternidade? Tem tanta gente preocupada com o viver terreno, em empreender, em construir grandes projetos, grandes intentos, grandes descobertas, mas tudo perecível. Não estão investindo no melhor lugar para que seja feito o meu e o seu investimento. Somos por demais terráqueos, terrenos, aprisionados aos bens materiais. Tudo do bom e do melhor, no melhor empreendimento, na mais completa sofisticação possível. Todos os recursos sendo canalizados para o que agora é o viver terreno. Eu preciso prosperar, avançar, construir o que eles chamam o melhor patrimônio. E quando você der o seu último suspiro? O que nós classificamos, avaliamos como algo que está longe, pode ser que Deus diga-lhe que é algo para hoje. Para hoje. Lembra do fazendeiro rico? Já era rico, já era próspero, produziu muito, que ele fez um acordo com a alma dele. Lucas capítulo 12 menciona sobre isso. Eu estou com a primeira pergunta: onde você passará a eternidade? Jesus Cristo falou sobre o rico insensato, e o contexto dele apresentar-lhes esta parábola foi de pessoas que estavam querendo que Jesus advogasse uma questão de herança entre irmãos. Já faz muito tempo que essa questão de repartir bens, herança, é uma situação muito delicada, não é verdade?
Disse-lhe, versículo 13, Lucas 12, disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Tem muita gente dando importância para a abundância que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, Lucas 12, versículo 16, eu estou lendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Nada de errado com a questão da herdade ter produzido com abundância. Porém, veja o versículo 17 de Lucas 12. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Nada contra até aqui. Normal. Mas, porém, no entanto, veja o versículo 19. A razão, o motivo que ele entrega-se em favor de tal empreendimento de recolher os bens, porque ali estava centralizado todo o ser dele, o coração dele. Ali estava onde ele procurava obter satisfação. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E a Bíblia nos ensina onde é que nós devemos ajuntar tesouros? No céu. O Asaf, o salmista, antes que ele pudesse expressar tão categoricamente do profundo do coração dele o que ele desejava em relação ao céu, ele teve inveja dos ricos, das pessoas que tanto intencionavam, faziam, aconteciam, e nada de repreensão, de punição, estavam bem. Salmo 73, ele entendeu algo muito importante a respeito desses soberbos, desses orgulhosos. Salmo 73, separei para a leitura apenas aquele trecho do versículo, porque o salmista vai dizer, ele começa dizendo que Deus é bom para Israel, e verdadeiramente Deus é bom, e fala que quanto a ele, quase que ele se desviou, quase que os pés do salmista se desviaram, porque ele tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Mas quando ele pensava no versículo 16 do Salmo 73, quando ele pensava em entender tudo quanto ele vai mencionar nos versos anteriores a respeito da situação vivida pelos ímpios, por esses loucos, que parecia que nada lhes acontecia de contratempo, de dificuldade, maltratavam, oprimiam quem eles queriam oprimir.
Ele vai dizer no versículo 16: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. A vida agora é passageira, mas há uma eternidade. Onde você passará a eternidade? Versículo 25, diz o salmista no Salmo 73: quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele está indagando. E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Céu, o Senhor; terra, com o Senhor. Amém? É uma preparação. Eternidade significa uma vida para os salvos sem fim, porque tanto quanto existe vida eterna, existe morte eterna. E morte não é aniquilamento, é separação. Quando eu e você dermos o nosso último suspiro, separar-se-á a nossa alma, o nosso espírito, do nosso corpo. O corpo veio do pó, e do pó ele voltará. Onde você passará a eternidade? Essas duas perguntas, aliás, a primeira pergunta das duas, eu quero colocar a segunda agora para você, porque a segunda pergunta, ela nos direciona, é essa segunda pergunta que nos direciona para o estudo dos galardões. Porque se a primeira pergunta acontece em cima do fato onde você passará a eternidade, qual o destino da sua alma? A segunda pergunta diz respeito o que será a eternidade para você. O que será a eternidade para você? O que será a eternidade para você? E nesse momento, o que será a eternidade para você? A gente recobra, apenas por uma questão de assimilação tão necessária, indo até o livro de Gênesis, origem, começo. O que a Bíblia nos conta no livro de Gênesis? Começando o livro de Gênesis, nós encontramos os primeiros seres humanos. Eles têm nome. A Bíblia nos conta que os primeiros seres humanos, um homem e uma mulher. O homem é Adão, a mulher Eva. No início, quando nós somos levados à leitura de Gênesis, nós encontramos Adão e Eva sendo criados por Deus e vivendo num perfeito e satisfatório relacionamento com o Criador. Porém, tanto para Adão quanto para Eva, Deus os criou livres e responsáveis, na mais perfeita ordem e harmonia. Deus os colocou ali no jardim do Éden. Adão tinha a missão de lavrar, não era um desocupado. Deus é o autor do trabalho. E Eva, a esposa, a auxiliadora idônea, e ambos receberam de Deus a palavra de ordem para a obediência
de toda a árvore do jardim poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não deveriam comer, porque no dia que dela comessem, certamente eles morreriam. De um relacionamento perfeito e satisfatório com o Criador, contudo, esse relacionamento foi quebrado como resultado da sua rebelião e pecado. Pecado de Adão e de Eva. A Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente. É verdade, Eva foi enganada pela serpente. Adão não. Porque não foi a serpente que induziu e seduziu Adão a comer do fruto proibido. Foi Eva que deu para o seu esposo. E ambos comeram. E desse ponto em diante, o homem ficou separado de seu Deus. Houve a separação. Contudo, exatamente na ocasião do primeiro pecado, da intromissão do pecado, Deus imediatamente entrou em cena, buscando pelo homem. A intenção do homem em relação a Deus, quando ele não conhece Jesus como Senhor e Salvador, é de fugir, é de se esconder, exatamente como Adão fizera e Eva. Adão, depois da intromissão do pecado, ele se escondeu de Deus. E Deus buscou Adão. E Deus conversou tanto com Adão quanto com Eva. E Deus, naquele momento, Deus prometeu que Ele, o próprio Deus, providenciaria um meio para que o homem, para que a mulher pudessem ser reunidos novamente a Ele. O plano, a promessa é feita por Deus. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3,15, a promessa acontece quando Deus está falando para a serpente. A promessa feita por Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui aparece a promessa daquele que viria. Aqui Deus disse que através da semente da mulher, sabe o que ele iria fazer? Satanás seria destruído. Satanás, a antiga serpente, o sagaz enganador. E a Bíblia inteira registra desse ponto em diante as formas pelas quais Deus veio cumprindo aquela promessa, culminando com a vinda de Jesus para redimir os pecadores. Mas de Gênesis 3,15 para o segundo momento em que Deus reafirmaria a sua promessa, 2000 anos se passaram. E Deus então reafirma a sua promessa a respeito do Salvador, daquele que viria. 2000 anos após a criação, após ser apresentada a promessa, Deus então escolhe um indivíduo. Agora nesse momento Deus está escolhendo um indivíduo para ser o pai de uma nação, uma nova nação, uma nação criada por Deus. Deus chama Abrão.
Assim era o nome dele, não é? Abrão. E vai reafirmar sua promessa de redimir a humanidade. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Leiamos lá. Gênesis 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, depois de reafirmar a sua promessa a Abraão, um tempo vai passando, e Deus vai tornando a sua promessa cada vez mais num processo de exatidão. A promessa é feita em Gênesis 3,15, ela é reafirmada 2000 anos após a criação, agora com Abraão, e de Abraão até um outro momento que a promessa é reafirmada, um período de 1000 anos. Um período de 1000 anos. Deus novamente, agora 1000 anos depois da promessa ser reafirmada a Abraão, ele faz uma outra menção, e agora é com aquele exatamente da descendência de quem viria o Redentor, o Salvador. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Agora é com Davi, Deus reafirmando a sua promessa do Salvador. 2 Samuel 7, 12. Segundo Samuel 7, 12. Deus zela pela sua palavra. O intento de Deus é ser conhecido como Deus que salva, Deus Salvador. É intento de Deus. O propósito de Deus é que o homem venha ao conhecimento dele, numa compreensão que Deus tem um propósito de salvar. Em 2 Samuel 7,12, o texto diz: quando teus dias forem completos, falando com Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. É tanto essa promessa voltada para o filho de Davi, que assumiria o reino dele, como para o descendente perfeito que ocuparia o trono da descendência de Davi. Davi, de Belém de Judá, dessa descendência, a descendência da realeza de reis, não apenas dessa tribo da qual viera Davi, mas até mesmo a própria cidade de Davi veio Jesus, de Judá, Belém, cidade de Belém. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A promessa é feita.
2000 anos depois da criação, a promessa é reafirmada. A promessa de Gênesis 3,15 com Abraão. 1000 anos depois de Abraão, ela é reafirmada com Davi. Agora, novamente, 1000 anos se passaram. E finalmente, nós temos aí Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E chegamos agora, de Gênesis, a criação, para Abraão, para Davi, para Jesus. E agora chegamos onde? Em nós. Mais de 2000 anos que nós temos a promessa da segunda vinda de Cristo. Quase que um minúsculo espaço na expansão da história. Agora mais de 2000 anos temos a promessa da segunda vinda de Cristo. E olha que Jesus é muito animador, como eu chamo aquela encorajador. Ele diz: eis que cedo venho, Apocalipse 22:12, eis que cedo venho. Todo esse tempo que nós estamos aguardando, ele diz: é cedo, eis que cedo venho. Diversas coisas ocorrerão dentro do período da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Diversas coisas vão ocorrer que determinarão o que a eternidade será para nós. O que será a eternidade para você? Durante esse período da vida agora, esse período da nossa vida agora, está determinando o que será a eternidade para nós. Um fato é onde você passará a eternidade. E o que vai determinar o que será a eternidade para você. Durante os dias nossos aqui na terra, eu e você estamos decidindo dois dos maiores assuntos dessa vida: onde passaremos a eternidade. Se recebemos Jesus como Senhor e Salvador, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quem tem Jesus tem vida eterna. Amém? Não é um fato assim. Tem pessoas que acham assim, acreditam assim: eu nasci num país cristão, já está resolvido, já estou salvo. Eu nasci numa família cristã, já estou salvo. Eu nasci já frequentando a igreja, estou salvo. Não, salvação é algo individual e numa resposta ao Evangelho. É preciso que a palavra de Deus confronte você. E o primeiro fato que a pessoa tem que admitir: o pecado de Adão e Eva está em mim. Eu herdei o pecado de Adão e Eva. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos fala sobre isso, capítulo 5. E pelo pecado, 5:12, se eu não estou enganado, Rafael. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O segundo Adão, Jesus Cristo, vem para ser aquele que resolve a questão da pecaminosidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Lembra de Adão e Eva? Foram separados por causa do pecado, porque ninguém com pecado pode estar na presença de Deus. Deus é santo, 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 perfeito, não tem pecado. A razão porque Jesus na cruz do Calvário expressou, clamou, não foi dizer esgoelou, mas em alto e bom som disse:
Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabatani. Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele era o Cordeiro imaculado de Deus, sem pecado. Mas Ele tomou sobre si os nossos pecados. E na cruz do Calvário. A obra é suficiente, sim. A obra é a prova do amor de Deus. Deus provou o seu amor para conosco, Romanos 5,8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ímpios, pecadores. Ele provou o seu amor por nós. Não merecíamos, mas Ele morreu. Agora resta a eficiência. Da parte dele temos a suficiência. A suficiência é da parte dele. E a nossa é a eficiência. Eu tenho que crer. Até porque nem eu nem você presenciamos tais fatos. Temos uma documentação, uma palavra que foi entregue a nós, a palavra de Deus, que é o livro mais importante no planeta Terra, que os eruditos e estudiosos e acadêmicos e não sei mais lá o que negligenciam, não dão o devido valor. Isso é Bíblia, eu prefiro ciência. Eles preferem a falsa mente, chamada ciência. Está entregue a palavra. A Bíblia é claríssima em afirmar: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vai invocar aquele de quem você não crê? Como você vai clamar Jesus se você não crê? E como crerão sem ouvir? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É por isso que quanto mais pregação, a pessoa ouvir. Tanto é que Isaías perguntou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem acreditou? Quem levou a sério? O modo pelo qual investimos e gastamos nossas vidas aqui na terra irá grandemente influenciar o que será a eternidade para nós. É o modo como eu e você investimos e gastamos a nossa vida, as nossas vidas, agora aqui na terra, irá grandemente influenciar o que será a eternidade para nós. Isso porque Deus promete recompensar aqueles que sabiamente investem suas vidas pela fé em seus eternos propósitos. Para muitos cristãos, o conceito de galardões celestiais é estranho. Eu vou tomar na semana que vem um momento para fazer um estudo bíblico, agora então, entrando direto a respeito dos galardões. Nós temos alertas, a texto da palavra mencionando sobre os galardões. Vamos entender, já mencionamos a diferença de galardão com salvação, mas vamos ressaltar mais ainda isso, de maneira que você possa ser alguém cujo investimento, cujo o viver agora possa estar voltado para a eternidade. Tanto a forma como eu estou investindo e gastando recursos de a vida e viver agora, nessa preparação, não apenas para o fato de onde passaremos a eternidade, mas o que será a eternidade para nós? O que será a eternidade para nós? Coloquemos-nos em pé nesse momento.
E a semana que vem, nós vamos dar sequência, olhando alguns fatos sobre os galardões, e além da coroa da alegria, conhecendo os outros galardões que poderemos ganhar, os prêmios. E você não vai ter nenhuma ousadia na eternidade dizer assim: lá na minha igreja não ensinou sobre isso, eu não sabia. Então vamos estar ministrando o ensino. Ok? Nós vamos orar nesse momento. Eu espero que você tenha firme convicção que você está em Cristo e que para onde você entende que está indo, não podemos ser egoístas, não é? Eu conheci Jesus, agora é só comigo. Eu estou orando por pessoas que eu quero falar. Você já entendeu qual é a maior necessidade sua? Você sabe qual é a sua maior necessidade no tempo dessa vida aqui? Ore para que Deus lhe dê a palavra no abrir da boca, para que você possa dar testemunho. A Bíblia diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Precisamos dar a razão da esperança que há em nós. Lá no serviço essa semana alguém disse para mim assim: fale uma frase aí. Eu falei um versículo da Bíblia. Ele falou: nossa, que frase poderosa! Nossa, ele achou impressionante o versículo da Bíblia que eu mencionei para ele. Mas tenha consciência para onde você está indo e como será para você esse tempo chamado eternidade. O amanhã pertence ao Senhor. Daqui um pouquinho você vai chegar num estágio, naquele momento que tantos conhecidos meus chegaram, de dar o último suspiro. E alguns desses nossos conhecidos me disseram, um deles me disse: pastor, estou pronto para partir. É chegado o momento, só se Deus assim não o quiser, mas eu estou pronto. Como é bom ouvir alguém assim mencionando: estou pronto para partir, entendendo a debilitação física, o enfraquecimento, o envelhecimento, uma somatória de anos. 91 anos tinha essa pessoa. Lá no leito do hospital ele me dizia isso, quando eu fui visitá-lo. Essa pessoa havia convivido muito próximo a ele ou a ela, pessoa. Mas chegou o momento, ele partiu. Paulo disse: já está pronto, já está próximo, aliás, o tempo da minha partida. Paulo percebia isso, que logo em breve ele seria sentenciado à morte. Ele foi decapitado pelo crime de ser de Cristo, torná-lo conhecido. Já está próximo o tempo da minha partida. Mas Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Amados, com Deus você vai do momento difícil para o impossível, mas ainda que seja o impossível, é sempre avante, é sempre em frente. Você vai adiante do difícil para o impossível, e Ele tem solução para isso. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus,
pelo poder, pela autoridade que vem da tua palavra. Eu sou apenas um instrumento, Senhor, fraco. Há um tesouro em vasos de barro. A excelência do poder é do Senhor. Abençoa, ó Deus, tudo quanto no momento do ensino da palavra do Senhor foi apresentado. Mova, a Deus, os corações, vidas, que haja despertamento, que pessoas venham interessar-se de uma maneira muito real, onde passarei a eternidade e o que será a eternidade para essas pessoas. Oramos pela missão de pregação do Evangelho. Nos dê, ó Deus, a sabedoria que tanto necessitamos para sermos verdadeiros evangelizadores, proclamadores das boas novas de salvação em Cristo Jesus, indo do lugar que estamos ao lugar que precisamos. Oramos, impressiona, Deus, e continue tornando isso tão real, tão fundamental e importante nas nossas vidas. Que possamos orar por aqueles que padecem sem Jesus, que possamos ter nosso coração comovido e sermos tocados, despertados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro nesse momento. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana dentro da providência e direção do Senhor. Certamente será uma boa semana. Amém.